Imagine que você não pode enxergar, mas quer compreender exatamente o que acontece durante o telejornal ou seu programa de entretenimento favorito. Até então, quem tem algum tipo de deficiência visual se limitava a ouvir a programação televisiva. Mas e quando há apenas imagens e nada de som? Hoje é possível saber com mais detalhes o que acontece na tela da TV. A audiodescrição, uma exigência legal voltada aos deficientes visuais, usa recursos eletrônicos para áudio para detalhar o que acontece no programa. A gente mostra agora como funciona essa tecnologia. Abertura. Grafismo com vários prédios surgindo do chão. Telas azuis e vermelhas com objetos representando o jornalismo e a comunicação. Aparece o título: Repórter Justiça. Os detalhes narrados ajudam quem não pode enxergar a imaginar o que passa na televisão. A audiodescrição é uma exigência legal voltada principalmente para deficientes visuais. Ela foi instituída no Brasil em 2006, através de uma portaria do Ministério das Comunicações, a 310, e ela foi sucessivamente editada e em 2011 ela começou a ser exigida. Então, a partir de 1º de julho de 2011, nós temos as 2 primeiras horas de obrigatoriedade de transmissão com audiodescrição. O programa já tem que vir com audiodescrição e tem que ser transmitido para que as pessoas possam usar o recurso. Todas as concessionárias e permissionárias que trabalham com TV digital têm a obrigação de usar a audiodescrição. Na TV Justiça, 2 programas contam com o recurso: o Repórter Justiça e o Meio Ambiente por Inteiro. Pelo menos 4 horas das transmissões semanais serão com audiodescrição. E o Ministério das Comunicações quer ainda mais. Pretende, na próxima década, ampliar a obrigatoriedade para 20 horas semanais e já está fiscalizando o cumprimento da portaria. A gente passa a ter todas as penalidades cabíveis, por desrespeito a qualquer item da concessão. Também a audiodescrição passa a ser motivo de sanção, caso não seja cumprido. E para que o recurso seja disponibilizado, os filmes ou programas são roteirizados levando em conta os elementos visuais. O texto é lido nesta cabine e depois inserido no intervalo dos diálogos. Expressões faciais e corporais, efeitos, figurinos, tudo é incluído durante a narração. Elementos essenciais à compreensão da cena. Você tem que ser muito fiel às ações e ao que acontece. Então, assim, o homem para de fazer a barba. Se ele faz cara de assustado, por exemplo, às vezes é uma interpretação minha. Então, às vezes, em vez de cara de assustado, eu digo que ele olha com olhos arregalados. Porque, de fato, o que ele fez é arregalar o olho. Um filme com 2 horas, por exemplo, exige 1 dia e meio de serviço entre roteiro, gravação, em estúdio e montagem. O trabalho do locutor na audiodescrição é uma janela de oportunidades e uma ferramenta poderosa de inclusão. Esse recurso é sim um recurso de equiparação de oportunidades para todas as pessoas com deficiência visual. Mas também já existem pesquisas que a audiodescrição facilita o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, de pessoas com dislexia. Então, é um recurso e todas as pessoas com deficiência visual que já experimentaram, têm se manifestado com muito entusiasmo de que pretendem, precisam e querem audiodescrição em todas as atividades. Mas a narração não é o único recurso utilizado para permitir o acesso à informação a quem tem alguma deficiência. Quem acompanha a programação da TV Justiça já deve ter percebido essa legenda que aparece na tela. Basta um clique no controle remoto. Também chamado de legenda oculta, o Closed Caption permite que deficientes auditivos possam ler e entender o conteúdo falado, além da transcrição de alguns sons. Seja no Saber Direito ou no Justiça em Foco, ela está ali. Ao todo, são 13 programas produzidos pela TV Justiça, além das 2 edições do Jornal da Justiça e das sessões plenárias. Todos com legenda. Em 2010, mais de 9 milhões de pessoas tinham algum grau de deficiência auditiva no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A norma de número 15.290 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, regulamenta as leis 10.048 e 10.098 de 2000, que garantem acesso à informação às pessoas com deficiência auditiva, visual e cognitiva e determinam o uso de recursos como Closed Caption. Neste caso, a exigência é que as emissoras disponibilizem 8 horas do recurso na transmissão, 4 pela manhã e 4 à noite.
O convívio com a língua é fundamental para você evoluir educacionalmente, né, profissionalmente, tudo isso. Sem esse recurso, não adianta. As letras vão aparecendo na tela ao vivo simultaneamente à transmissão. Chegam juntas na casa do telespectador. Isso é possível graças ao sistema de estenotipia eletrônica. O nome parece complicado, por isso é preciso conhecer um pouco da técnica e da máquina. Olhando assim, ela lembra até uma antiga máquina de escrever. A diferença está na quantidade de teclas e na ausência de consoantes e vogais gravadas nas peças. Imagine que nós temos desse lado esquerdo todas as consoantes de começo de uma palavra. A gente chama as consoantes iniciais. Do lado direito nós temos as consoantes finais. E aqui nos polegares nós temos as vogais. Então se eu vou escrever uma palavra casa, eu pego um K inicial, eu pego um A, um S final e um asterisco que vai dar o feminino. E num toque só eu vou fazer a palavra casa. O sistema segue as teorias brasileiras de estenotipia informatizada. É uma espécie de casamento entre fonemas digitados e a tradução do texto feita pelo computador. É necessário ter velocidade e precisão na escrita. A gente escuta como o telespectador escuta em casa. A gente trabalha com fone de ouvido, como vocês puderam perceber, e a gente assiste como telespectador, assiste e vai fazendo ao vivo. Se errar, o telespectador vê. A gente tem uma margem de erro de 2%, né? A gente tem que acertar 98%. Para você ter uma noção, a cada 100 palavras a gente tem direito a errar 2. São 200 palavras por minuto e uma precisão de 98% de acertos. Os profissionais da área comparam a máquina a um instrumento musical. É treino, treino, treino. Então a pessoa pode ter uma habilidade, ter um conhecimento. Se ela não ficar na máquina sentada 4 horas por dia ali treinando, fazendo repetição, é igual instrumento, né? Não tem milagre. As legendas ocultas não beneficiam apenas deficientes auditivos. Você está numa academia, você está querendo ver o jornal e você não escuta, porque tem um barulho das máquinas, na esteira e tal. Você está lendo lá o texto, você está apreciando, num restaurante, no hospital, em várias áreas, né? Por exemplo, você vai assistir jogo de futebol num bar, é uma loucura, ninguém escuta nada. Pegou um pedacinho e tal, acompanhou. No próximo bloco, a gente fala de oportunidades, iniciativas que garantem a inclusão de deficientes à sociedade. Os detalhes depois do intervalo. Até já!